Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast Até Que é Legal e hoje nós vamos falar sobre combate à desinformação e liberdade de expressão. Oi, então, eu sou Sara Saraceno, advogada, mãe, casada, né? Eu não gostei não. Hoje você tá... sei nem como é que ela tá aqui viva. Oi, eu sou Sara Saraceno, sou advogada e hoje nós vamos bater um papo aí sobre esse tema atualíssimo. Olá, tudo bem? Eu sou Thaís Dória, sou advogada, sou mãe feminista, professora, consultora, enfim. E também, né, vou conversar com vocês sobre liberdade de expressão, fake news, desinformação. Eita, quanta coisa! Quanta coisa, né? E é importante a gente dizer que nesse contexto, a nossa formação é importante, né? Porque a gente, enquanto operadores do direito, a gente fica vendo as coisas acontecerem e sendo instado a se manifestar sobre liberdade de expressão, querendo ser utilizada como justificativa para a violação de uma série de direitos e prerrogativas. Eu sou professora de Direito Constitucional, né, e Direito Digital. E eu estava dando aula sobre fake news e desinformação tem uns 15 dias, mais ou menos. E é muito interessante como a gente normaliza determinadas, né, condutas, e inclusive a fake news e a desinformação, e é importante que a gente esclareça e que deixe bastante, como é que eu posso dizer, visível, né, a existência disso, que não é uma novidade moderna. Qual é a diferença? Que hoje nós temos meios de comunicação muito mais velozes, então faz com que essas desinformações e fake news, que eu já vou fazer uma diferença entre uma e outra, sejam, né, muito mais gravosas. Primeiro ponto, é importante que a gente determine o que é fake news, o que é desinformação, para depois a gente voltar para a liberdade de expressão. Vamos lá. Fake news, como o próprio nome diz, mentira. É uma mentira, é uma notícia falsa. E a desinformação é uma notícia descontextualizada, ou seja, é um fato que aconteceu que você narra da forma que você quer. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando. É um fato. Agora, se a pessoa falar que Sara está aqui gravando um podcast que não é o podcast dela, é uma desinformação. Por quê? Porque ela está falando algo que aconteceu, mas contado numa versão diferente. Então, o motivo, né, dessa desinformação normalmente é um motivo não muito bom. Normalmente é para difamar, né, para, enfim, trazer alguma informação que seja uma informação em prejuízo da pessoa, né? Motivo daquela desinformação. E sobre essa questão das fake news, o que a gente vê muito comum é que a pessoa, ela na verdade, ela não quer se informar. Ela quer uma informação que esteja alinhada ao que ela pensa. Então, é os tudólogos, né? Então, hoje a gente quer saber de tudo, todo mundo sabe de tudo, mas ninguém quer estudar e conhecer com profundidade, de forma científica, os temas. É o fenômeno das redes sociais, né? Todo mundo quer falar, a velha opinião formada sobre tudo, a gente não tem que ter. Eu não sei de muita coisa e tá tudo certo. Pois bem, então a gente tem que lidar, e não é de hoje, com a questão da liberdade de expressão sendo utilizada como argumento para justificar opiniões, não só mentiras, não, opiniões sobre a vida alheia, sobre as escolhas alheias, sobre comportamentos alheios. Opiniões racistas, homofóbicas, né? Machistas, enfim. Capacitistas, né? Inclusive, eu vi hoje, antes de vir pra cá, uma notícia de que tem eu posso até pegar, porque eu pego aqui e já olho. Sobre um rapaz, descobriram que nos Estados Unidos existe um grande grupo econômico financiando pesquisas científicas com cunho racista, para justificar a supremacia branca. Gente, pelo amor de Deus, a gente está no século XXI, né? E isso era algo que acontecia, não lembra de Lombroso, né? Todo mundo que estuda direito já se deparou com aquela loucura de Lombroso, que as pessoas, os marginais, eles tinham, características físicas, olha, e as características físicas eram todas negroides. Então, assim, é absurdo, né? Que a gente ainda tem esse tipo de coisa, mas assim, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, eu passo o link aqui embaixo, vocês podem comentar que a gente passa o link dizendo isso. Então, assim, ainda hoje a gente utiliza, né, da desinformação e de uma informação manipulada, para quê? Para conseguir atingir os nossos objetivos escusos. Aí você falou exatamente o que eu queria chegar. A questão do Elon Musk, né? A desabilitação do X, né? Antigo Twitter, que causou comoção, pessoas contra, pessoas a favor, e não entendiam, né, que ali
era um espaço de manipulação de informação. Não só de manipulação de informação, mas de escusa de cumprimento de decisões judiciais. Né? Então, assim, não existe uma prerrogativa de você utilizar uma máquina como de internet, como era o X, para manipular informações, para modificar algoritmos, para entregar notícias ou não, né? E isso para beneficiar determinados grupos ou determinados... pensamentos, né? Algumas ideologias específicas. Isso, ideologias, exatamente. Determinadas ideologias para você propagar, né? Propagar de forma reiterada. E aí, você acha o que dessa suspensão do X? No caso, suspensão do X, você falou que tem o ponto central, que é justamente não ter cumprido decisões judiciais. Então, assim, cumprir decisões judiciais a gente pode até não gostar, mas a gente tem que cumprir, né? A gente da área jurídica bem sabe, às vezes a gente recebe cada bomba, cada liminar louca, a gente tem que cumprir. Então, esse foi o fator principal, né, da suspensão do X. Mas em relação à manipulação ou não, o grande problema aqui no Brasil, Sassá, é que a gente tem uma legislação muito pouco aprofundada em relação a essas responsabilizações de redes sociais, né, da internet, desses espaços de comunicação digital. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito que evoluir, né? Existia uma discussão forte no começo do ano de 2024, 2023 já começou isso, e 2024, no Congresso Nacional, acerca de um projeto de lei para, né, estabelecer essas limitações e também a responsabilização em relação a fake news, a desinformação nessas redes, né? Só que os interesses, para variar, a gente tem um congresso que é complexo e a gente acabou não evoluindo esse projeto de lei. Então, a gente precisa normatizar, né, esses limites para que a gente realmente consiga também exigir isso judicialmente, porque ainda fica muito a cargo, né, o que você falou, a questão da liberdade, né, até que ponto. E, então, é complexo. Outro ponto que eu acho interessante a gente falar sobre isso é que não existe direito fundamental absoluto, né? Então, a gente precisa existir nessa correlação de direitos fundamentais que precisam se somar e precisam sempre serem respeitados. Então, eu não posso utilizar da minha liberdade de expressão para ferir seus direitos fundamentais, sua dignidade. Então, de fato, essas redes que propagam, né, e que não se responsabilizam por isso, elas precisam de um limite, de uma limitação, mas é normativa também, né? Pois é. Aí, se não tem um responsável aqui, quem vamos procurar para intimar, né, para responsabilizar num primeiro momento? Então, é fácil o Elon Musk, lá de onde quer que ele esteja, ficar dizendo que não vai cumprir a decisão judicial e colocando, vamos dizer assim, laranjas, né, para estar atuando aqui e ninguém se responsabilizando, de fato. Nós já tivemos uma pesquisa que tratava sobre a forma com que a desinformação atua, inclusive em grupos de WhatsApp, em grupos de família, a gente vê muito, né? Aquela tia que sempre manda aquela notícia não checada. Então, tudo isso contribuiu, inclusive, para o 8 de janeiro se formar. Nessa formação do 8 de janeiro, teve grupos de trocas de fake news, né? E tanto que algumas pessoas mandavam fake news para esses grupos, né? Dizendo, Lula foi preso. Então, na época, teve. E nas defesas desse pessoal do 8 de janeiro, eles falam muito da liberdade de expressão, né? Dessa manifestação. Fora a dilapidação do patrimônio público, mas essa manifestação, da forma em que ela foi feita, ela também fere o compromisso com a informação e com a verdade. Exatamente. Porque a gente vive nesse mundo digital, a gente tem um mundo digital muito recente, né? Pra gente do direito, tudo é muito... 10 anos é bebê. Então, tudo muito recente. A gente... minha adolescência, não vou entrar em detalhes, né, de quanto tempo, mas assim, a gente não tinha rede social. A gente tinha um MSN, que a gente entrava de madrugada para conversar com o povo, porque era a hora que era mais barata. Matheus tá aqui. Porque pagava o pulso, Pois viu? Ele tava aqui olhando. Não era mensalidade de internet, não, era pulso. Eu peguei, mas essa parte do pulso eu não cheguei a pegar, não. Pulso é uma lei franquia. Não é? Tinha os horários específicos. E aí a gente tinha isso, a gente tinha esse controle, a gente acabava tendo um controle da comunicação, porque não era uma coisa toda hora, né? E aí os nossos grupos eram grupos de escola, grupos de barzinho, de colegas, enfim, de vizinhança. Hoje a gente com o celular na mão, a gente consegue falar com o mundo inteiro. E a gente consegue propagar um negócio em 1 minuto, a gente consegue ver as coisas em tempo real. Então, assim, é importante que
seja vista essa nova forma de vida, não é nem de comunicação, é de vida, e que se realmente regulamente, porque se a gente não tiver regulamentação, vai acontecer isso. Então, assim, não justificando, mas assim, muitas pessoas realmente foram incitadas a estar ali, Sim. né? Elas tiveram uma perspectiva de, como é que eu posso dizer, de influência, utilizando sua condição, né? Muita gente já mais idosa, enfim, que não conhece. Que acredita né? em tudo que ouve, enfim. e que lê. O que você falou, muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? Então, corrobora com aquele discurso. E aí fica assim, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Isso. E para você responsabilizar, você precisa de legislação. Sim. Então, a gente não tem. Então, a gente fica numa situação realmente complexa, porque a gente não tem nem como é que eu posso dizer, instrumentos jurídicos para apoiar, né, essa restrição mais enérgica dessas desinformações. Acho que a palavra, então, é responsabilização. Eu né? acho. Porque a gente tem que ser responsável pelo aquilo que a gente divulga, por aquilo que a gente propaga. Uhum. E aí, como é que você responsabiliza? Você pega uma corrente de WhatsApp, recebe e passa. A culpa é sua, a culpa não é sua. De quem? Como é que a gente chega em quem começou? Você entende que é algo que a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla. E aí a gente tem que ter um congresso que realmente esteja com desejo, né? Eu acho que essa é a palavra mais, enfim, de fazer um mundo que de fato respeite os limites e os direitos fundamentais. E será que o congresso vai ter esse interesse? Não vejo. Esse congresso aí... Bom, o que eu posso deixar de recado é, na dúvida, não compartilhe. É o mesmo que eu dou para minhas tias, né? Não, já para meus disse, tios. uma vez eu disse para meu tio, você já leu isso aí? Não, é sério. Você é alfabetizado, uma pessoa formada, uma pessoa, né? Leia de novo. Leia, só leia. Com calma, com cuidado. E veja se tem lógica. Porque, assim, às vezes, gente, é uma coisa tão sem pé na cabeça. E as pessoas acreditam na loucura. Teve um outro cara lá. A terra é plana, Thaís. Pois é. Não, e outro dia, o cara tava falando, um candidato aí de outro lugar, que não da Bahia, falando que aprendeu a nadar num dia e no outro dia estava dando aula de natação. E as pessoas acreditam nisso, gente, não é possível. Então, assim, as pessoas realmente estão... Eu acho que isso aqui não tá fazendo bem pra gente não, viu, gente? E aí, que recado final você daria? E você, enquanto professora de constitucional? Ai, meu Deus. Direito constitucional é muito complexo. E dar aula de direito constitucional nesse período é mais complexo ainda. Primeiro ponto, é aquilo que eu já falei, né? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles são limitáveis. Então, a gente precisa entender que nenhum direito vai ser absoluto 100%, salvo o que Bobbio fala. Eu agora, licença, gente, que não é do direito, para os meus alunos. Bobbio fala que tem 2 direitos que são absolutos, que seria o da não tortura e da não escravização, que realmente é algo que não tem como ser meio escravizado ou meio torturado, né? Verdade. Enfim. Mas, salvo isso, todos os direitos, eles são limitáveis. E eles precisam conviver. E eles precisam conviver não só entre eles, mas entre eles e entre as pessoas às quais eles estão relacionados. É verdade. Então, assim, eu não posso pensar na minha liberdade restringindo a sua liberdade. Se eu tenho liberdade, você e qualquer outra pessoa também tem que ter liberdade. Então, essa vida em comum, em conjunto, coletiva, ela pede que a gente, de fato, respeite também os limites do outro. Então, não existe esse negócio de eu vou falar o que eu quiser e não vou ser responsabilizada. A própria Constituição, no artigo 5º, diz que a gente, né, tenha direito à resposta, né, na mesma altura do agravo. A gente tem direito a ser indenizado, reparação civil, também em caso, né, de algum tipo de informação que não seja, que desabone a gente. Então, assim, a própria Constituição já diz que a liberdade de expressão, ela é limitável. Então, essa desculpa é uma desculpa para quem, de fato, entende que é o centro do mundo e que não vive em comunidade. Que a opinião da pessoa é a única verdade absoluta existente, não passível de qualquer contestação. Exatamente. Então é isso, né? Vamos ficando por aqui. Nos aguardem nos próximos episódios e comentem aí o que vocês acham sobre essa questão da liberdade de expressão no mundo de hoje. Pode ser juridicamente, não juridicamente, vocês que sabem. Gente, obrigada, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.